né? Os transtornos afetivos ou doenças afetivas são problemas que acontecem no cérebro, acontecem então no sistema nervoso, e nós somos iguais em termos de espécie, porque todos nós fazemos parte da mesma espécie, que é a espécie humana. Então, não existe diferença entre culturas, existem pequenas diferenças entre culturas, entre os países, entre as regiões de um próprio país, porque essas doenças seguem um determinado padrão, que é o que a gente chama de síndrome. É óbvio que vai existir uma diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino, principalmente em termos de prevalência, ou seja, de intensidade, de frequência. É 2 vezes mais frequente os transtornos de humor, tanto depressão quanto as bipolaridades de maneira geral em mulheres. Mas isso não tem a ver diretamente com fatores sociais ou psicológicos ou fatores culturais, mas tem a ver muito mais com a biologia do sistema nervoso feminino em relação à biologia do sistema nervoso feminino. Então é mais provável acontecer desregulações para a esfera da depressão em mulheres do que em homens. Quando a gente fala então de transtornos afetivos, nós temos 2 grandes grupos. As doenças afetivas que cursam somente com depressão, ou seja, com desregulação do humor e das outras funções do cérebro, no sentido de desativação, essas doenças são mais comuns no sexo feminino. Então, o que seriam os transtornos que a gente chama de depressão? A depressão, quando a gente fala, ela não é uma alteração em uma função do cérebro só, que é o humor. Então, toda vez que a gente fala em depressão, a maior parte das pessoas lembra de humor para baixo. Então, humor melancólico, humor depressivo, tristeza, melancolia. Mas a depressão é uma doença que é uma síndrome, então ela acontece atingindo várias funções do cérebro ao mesmo tempo, em maior ou menor grau. Então, todo indivíduo que tem de verdade um quadro de doença depressiva, o humor se altera, mas junto se altera a energia, se alteram também o impulso, ou seja, a capacidade de iniciar as atividades, de ter ânimo, de ter vontade, de ter pulsão para começar as atividades, e também o pensamento, que fica com menor quantidade de pensamento e menor velocidade. No oposto, quando a gente fala em mania, né, que significa ativação, não é mania no sentido de ficar repetindo a mesma coisa, mania de limpeza, mania de grandeza, não é nesse sentido, né? Então, mania, que seria o oposto de depressão, é uma doença em que o cérebro se ativa no sentido da desregulação para cima. Então, o humor aumenta a energia, aumenta também os impulsos, o sistema nervoso da pessoa tem mais impulsividade, que é a capacidade de tomar decisões de maneira muito precipitada, é quando a pessoa fica com uma pressão de emitir um comportamento sem ter adequado raciocínio sobre as consequências daquele comportamento. Isso é impulsividade. Né? Aquela necessidade de, enquanto não conseguir, não sossega, ela fica acelerando em cima de um determinado comportamento, isso é impulsividade, e também o pensamento aumenta a quantidade e aumenta a velocidade. Então, quando nós falamos de doenças afetivas, os transtornos depressivos são doenças em pessoas em que o sistema nervoso tem apenas uma desregulação no sentido de depressão, de desativação. É como se fosse o hipotireoidismo da tireoide. A pessoa perde a função, né, aquela função do cérebro, e ela passa a funcionar diferente do que ela era. Quando tem algum grau de bipolaridade, existe muita instabilidade, né, em todas essas funções psíquicas que eu te falei. Então, a pessoa pode ter instabilidade predominantemente no humor, então ficando com humor mais eufórico, que é um humor de alegria, mas o humor para cima pode acontecer também na forma de disforia, que é
pavio curto, impaciência, raiva, ódio, hostilidade e agressividade. A energia aumenta, então a pessoa fica inquieta. O impulso aumenta, a pessoa se torna impulsiva, ela se torna apressada, acelerada, e o pensamento fica com mais pensamentos, então a pessoa fica agitada mentalmente. Quando a gente fala de transtorno bipolar, nós temos o transtorno bipolar do tipo 1, que é a doença em que essa alternância de ativação e desativação ela é muito longa, ela é persistente. Então, a ativação dura algumas semanas e a depressão dura algumas semanas ou meses. Quando a gente fala de transtorno bipolar de tipo 2 e um transtorno bipolar que é mais instável ainda, que é a ciclotimia, essas instabilidades elas podem acontecer inclusive no mesmo dia. Tá? Então, ainda ontem eu atendi um caso novo, uma paciente nova, uma paciente que foi a primeira consulta, em que muito inteligente, fazendo bastante pesquisas em livros, em artigos e na própria internet, ela vem com questionamento, olha, já é o 5º psiquiatra que eu passo, eu tive um quadro de depressão, eu fiquei lenta, humor para baixo, sem energia, sem impulso, sem vontade de fazer as coisas, meu pensamento lento, eu tomei um antidepressivo e quando eu tomei o antidepressivo, eu passei a ficar instável, eu passei a ficar um pouco melhor, não fiquei mais depressiva, mas eu passei a ter instabilidade, ora melhor, ora raiva, ódio, quebro tudo, energia aumentada, falante, depois um pouco melhor. Raiva, ódio, agressividade, pavio curto, impaciência, grosseria, depois um pouco melhor. Então, o que aconteceu nesse caso? Provavelmente o cérebro dela tem uma desregulação tanto para baixo quanto para cima. Ela não teve aquela bipolaridade clássica que espontaneamente a pessoa oscila para depressão e depois oscila para alegria. Mas quando ela usa um remédio que pressiona para ativar o cérebro, ela sai de depressão e ela fica instável, ela fica indo para agressividade, depois volta, agressividade, depois volta, agressividade, aceleração, depois volta, tá? Então, precisa de estabilizador neste caso? Precisa. Precisa tirar um antidepressivo nesse caso? Não sei. Pode ser que usando um remédio para depressão e usando um remédio que evita a instabilização para cima, ela fique mais estável. Pode ser que colocando junto do antidepressivo um remédio que é o estabilizador de humor, ela ainda fique um pouco instável e a gente precise tirar o antidepressivo e usar só estabilizadores de humor, tá? Então, essa é a diferença entre os transtornos depressivos e os transtornos bipolares. Então, transtornos depressivos são doenças que desregulam só para tirar a energia da pessoa, humor, impulsos e pensamento. E transtornos bipolares, eles ciclam. Ciclam de forma mais lenta, como no bipolar tipo 1, ou ciclam de forma mais rápida, como no bipolar do tipo 2 e a ciclotimia, que são formas de ciclagem mais rápida de transtornos bipolares. Outra coisa que a gente se propôs a discutir nessa live é a questão da diferença entre o indivíduo que tem irritabilidade e disforia. Quando o indivíduo tem um quadro depressivo, em que o humor dele reduz, a energia dele reduz, o impulso reduz e o pensamento lentifica, normalmente o humor que fica aqui embaixo, ele pode ser de melancolia, tristeza, choro fácil, emotividade, infelicidade, que é aquilo que a gente vê nos livros, mas pode ter uma alteração que é a irritabilidade, que é de depressão. No entanto, quando a irritabilidade é de depressão, e não essa irritabilidade que eu falei aqui de mania, hipomania, essa irritabilidade só de depressão, ela fica para dentro da pessoa. Por quê? Porque ela não tem energia. A irritabilidade da depressão, ela é inócua no meio. Ela não causa vidro quebrado, mesa quebrada, celular jogado, soco no parceiro, não causa grito, ódio, raiva.
briga no trânsito. Por quê? Porque essa irritabilidade que causa isso é a que a gente chama de disforia. Então aqui em cima tem a euforia, que é uma ativação com humor eufórico, que é de alegria, e tem também a disforia, que é uma ativação com humor disfórico ou disforia. O que é essa disforia? É uma irritabilidade diferente, é uma irritabilidade energizada, uma irritabilidade acelerada, uma irritabilidade impulsiva. Então, é como se fosse a pessoa que tem a irritabilidade do depressivo, só que aqui em cima é energizada. Então, essa irritabilidade energizada, ela acontece aquilo que eu falei, ela é exteriorizada, porque ela tem mais energia e tem mais impulso. Então, a pessoa não consegue ficar para dentro. Quando a gente pergunta para o depressivo como é que está a irritabilidade dele, ele fala assim, estou irritado, mas fica dentro de mim. Eu tenho vontade de explodir, eu tenho vontade de sair de mim, mas ela não faz, ela não exprime, não sai para fora de maneira comportamental essa irritabilidade. Então ela aparece de uma maneira para dentro, para introversão. A irritabilidade da disforia, que a gente falou aqui, é quando a pessoa fica persistentemente ou fica com picos de disforia. Então, como que seria esse humor que a gente chama de humor irritável, que é de ativação e não é de depressão? Esse humor, o indivíduo sente um aumento de irritabilidade energizado. Então, é o que a gente chama de vontade de brigar, provocação, perda de controle, agressividade, pavio curto, intolerância, briga no trânsito, quebrar coisas dentro de casa, mandar mensagens agressivas e impulsivas em um grupo, perder o controle e agredir o parceiro, perder o controle e falar verbalmente na cara das pessoas aquilo que você está sentindo sobre elas, né? Então é um tipo de irritabilidade que causa sofrimento mais para o meio do que para a própria pessoa. Porque na disforia, quando a pessoa está descontrolada nesse humor disfórico que a gente chama, ela não vai ter crítica que causa sofrimento para ela. Ela vai, na verdade, ter até uma grandiosidade, que é o seguinte, eu vou falar sim porque a pessoa tem que ouvir. Né? Ou então do tipo, eu vou dizer porque tem que, ela precisa ouvir isso que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, então tem um senso de razão aumentado. A pessoa fica com um senso de prepotência, de arrogância, e ela não se sente culpada por aquilo que ela está fazendo, ou de uma maneira persistente ou de uma maneira em picos. Então, o que uma paciente me questionou recentemente é o seguinte, olha, eu não tenho o ciclo de depressão e um ciclo longo de raiva, mas eu fico aqui que hora ou outra eu faço coisas que eu saio de mim, eu fico cega de raiva. Naquele momento eu faço um monte de bobagem, um monte de besteiras. Naquela hora eu não tenho culpa, mas a hora que passa eu vejo que eu não estou bem, eu vejo que eu estou fora de mim, né? Às vezes demora um dia, demora 2, às vezes demora horas. O que ela está acontecendo? Ela está ciclando para a disforia aqui de maneira rápida, de uma maneira mais instável. Pode haver fatores que levam essa ciclagem? Podem. Então, muitas vezes as pessoas acham que no transtorno bipolar não pode ter uma coisa que então se algo no meio me causou depressão ou meu parceiro me provocou e eu fiquei com raiva, isso não é um transtorno de humor. Pode ser sim um transtorno de humor, principalmente se ele for recorrente, ou seja, se ele acontecer várias vezes, ou seja, não é uma vez ou outra que a pessoa está assim, renitentemente a pessoa acaba emitindo, expressando esse descontrole emocional e quando ela emite comportamentos que saem fora do controle dela. Né? E muitas vezes ela está naquele pequeno momento fora de si
e depois ela cai em si. E muitas vezes essa crítica sobre o que ela fez, ela não é rápida, né? Então a pessoa foi, xingou e de maneira impulsiva, sai da minha vida, quero separar, esse casamento é horrível, ou então briga na empresa e pede demissão, ou então briga com todos os colegas da sala e fala que vai parar de seguir aquele curso, queima o filme de uma maneira assim infeliz, e aí a hora que passa lá 2, 3 dias, cai em si de como ela fica com vergonha de ter feito aquilo, né? Como ela fica mal de poder ter feito aquilo. Então, o que acontece? Ela fica ela recobra a crítica sobre aquela alteração de humor, e aí ela sabe que naquele momento a realidade dela ficou distorcida sobre como o sistema nervoso dela estava. Então isso é sim uma hipomania também. Então o bipolar altera depressão com mania ou depressão com uma hipomaniazinha, sim, e tanto a mania quanto a hipomaniazinha podem ser com alegria, mas pode ser também com agressividade. É ressaca moral, isso mesmo que o Ricardo disse, né? E a pessoa fica com ressaca moral porque ela percebe que aquele estado de humor que ela teve foi alterado, não é um estado de humor normal dela, é um estado de humor em que ela se alterou e emitiu aquele comportamento. Então, a gente tem que prestar atenção sobre essas alterações de humor mais rápidas, sim, porque um tratamento que a gente utiliza aqui para tratar depressão pode, se a pessoa tiver instabilidade no sistema nervoso para isso, passar a partir disso, ficar fazendo coisas aqui que não são tipicamente da personalidade dela. Então isso é um outro ponto que eu queria conversar aqui antes de responder as perguntas, já que nós já temos quase 30 minutos aqui de conversa, é assim, o quanto a gente precisa diferenciar transtornos de humor de temperamento. O que é o temperamento? Temperamento é o estado de humor que é típico da personalidade da pessoa. Então, uma pessoa que é de temperamento mais brando, ao longo da vida ela é mais calma, menos impulsiva, mais introvertida. Uma pessoa que é de temperamento mais forte, ela pode ser de humor ao longo da vida mais alegre, mais piadista, mais extrovertido, brincalhão e risonho, mas ela pode ser também de humor mais duro, mais bravo, mais difícil, mais pavio curto, mais briguento, mais problemático, né? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico de transtorno de humor, nós precisamos diferenciar se aquela alteração que a pessoa está apresentando, ela se persiste ao longo da vida ou se ela tem períodos em que isso acontece. Uma coisa importante é que normalmente o primeiro episódio de humor é para depressão, né? Então o indivíduo lá com 15 anos tem a depressão dela e ela começa os tratamentos para a depressão e muitas vezes lá com 18, 19, 20 ela começa a ter outras alterações de humor já tratadas com medicamento, por exemplo, antidepressivo, que é o medicamento principal para depressão. E aí ela diz o seguinte, já passaram-se 10 anos que ela está em tratamento e ela nem lembra como é que ela era antes de ter depressão. E aí ela diz o seguinte, não, o meu temperamento é um temperamento forte, é um temperamento mais difícil mesmo, é um temperamento mais briguento, mais problemático. Só que, não, o temperamento dela antes de ter depressão não era este, na infância e na adolescência era outro. Então, temperamento a gente precisa avaliar antes de tomar remédio, né? Antes da pessoa fazer tratamentos. Por quê? Porque uma vez que você coloca um medicamento que altera a neuroquímica do cérebro, tudo aquilo que vem depois, não é porque o indivíduo melhorou da depressão que o antidepressivo não vai fazer nada além de melhorar a depressão. Ele pode provocar mudanças de humor aqui, que a pessoa não tem nem ideia que aquilo que ela está fazendo e sentindo vem de um antidepressivo, por exemplo. Tá? Então, se a pessoa tinha um temperamento na infância e na adolescência que era dócil, ela tem uma depressão, ela começa a tomar antidepressivos, e aí nos últimos 10 anos ela tem um suposto temperamento que é disfórico, agressivo, pavio curto, briguento, violento, precisa fazer o diagnóstico diferencial se aquilo que a gente está vendo é realmente a personalidade ou se é consequência de um uso de antidepressivos em uma pessoa que tem desregulação para cima.
né? Ah, mas essa pessoa não está tendo fases de 2 meses de humor para cima. Quem disse que necessariamente os cérebros são todos iguais, as pessoas são todas iguais e que todo transtorno bipolar é estável? Tem transtornos bipolares que são estáveis, com depressão e um período, claro, de humor eufórico ou agressivo, e tem pessoas que têm depressão e depois períodos mais instáveis de humor eufóricos ou agressivos. Ah, mas aqui meus humores instáveis, eles são influenciáveis por fatores de vida negativos, gente me provocando, gente me agredindo e tal, e será que isso é de transtorno bipolar? Pode ser, sim, de transtorno bipolar. Bom, então vamos falar aqui sobre as perguntas. Vou começar de cima para baixo para não perder o que está falando, né? Aqui pergunta sobre crise de ansiedade. Então a Eduarda fala aqui que ela tem surtos de vontade de rir e de vontade de chorar sem motivos, né? Bom, isso tem que ser avaliado porque pode ser instabilidade de humor para cima e para baixo, porque como eu acabei de falar, as alterações para cima e as alterações para baixo podem ser tanto de vontade de chorar, quanto para cima de alegria, quanto para cima de raiva e de ódio. O que o Senhor está fazendo? Falar sobre ansiedade generalizada não é o foco. Uma pessoa fazendo uso correto das medicações prescritas pelo médico poderá entrar em crise sendo transtorno de bipolaridade tipo 2? A Jaqueline Braga pergunta. Sim. Por quê? Porque a bipolaridade tipo 2 ela é instável. Tanto energéticos, cafeína, ficar sem dormir, cocaína, maconha, êxtase, LSD, brigas familiares, estupros, bullying na escola, assédio no trabalho, qualquer coisa que aumenta a inflamação do cérebro pode aumentar sim a chance da pessoa instabilizar numa bipolaridade instável como a tipo 2 e entrar em crise mesmo medicada. Vai mexer no remédio? Não. Às vezes a gente fala para a pessoa na psicoterapia arrumar skills e maneiras de lidar com essa instabilidade do humor. Quando isso não é possível só com psicoterapia, muitas vezes a gente precisa modificar o tratamento medicamentoso. Minha filha de 9 anos tem ansiedade. Não é o objetivo aqui. Vamos focar no objetivo. Bom, boa tarde. Gostaria que você falasse sobre a diferença de diagnóstico do TAB e transtorno de personalidade borderline. Bom, o cerne, gente, a estrutura de um transtorno de personalidade borderline não é instabilidade de humor, não é automutilação, não é raiva, não é depressão, não é vazio, não é vontade de morrer. Não é nada disso, embora eu sei que nos critérios isso está escrito, porque existe um problema nos critérios do DSM, que é o Manual Internacional, que a maior parte dos grupos internacionais para pesquisa, e até nós como clínicos utilizamos. Por quê? Porque lá não está descrito uma coisa muito importante que vem antes, que o cerne do transtorno de borderline é um problema no vínculo. Ou seja, as pessoas têm problema de se vincular às outras pessoas. Então, de vínculo interpessoal, de vínculo com a mãe, de vínculo com o namorado, de vínculo com o marido, de vínculo com o médico, de vínculo com a psicóloga. Tá? Pode, em consequência de ter um problema com vínculo, ter instabilidade de humor? Pode ter raiva? Pode ter depressão e vontade de morrer, automutilação e tentativa de suicídio? Pode. Mas a gente tem que observar que se é um transtorno de personalidade, ele é constante, ele não tem fases, tá? E é um problema no vínculo. Então, os vínculos desencadeiam